Hashtag 056, Apocalipse, estudando as profecias. Tal foi a multidão que São João viu reunida no lugar onde se centraliza o culto do universo, esse universo no sentido do planeta Terra, de onde se está contemplando o maravilhoso plano de redenção humana, finalmente completado depois de tantos milênios de sofrimento, de sangue, suor e lágrimas. Ora, o objeto central desta inumerável e santa multidão é o Cordeiro de Deus, é Jesus. E o ato central de sua vida, que motivou tanta admiração, era a infusão do seu sangue para a salvação do homem caído. Eis aí, então, porque todas as vozes se uniram em louvor, ou em louvar. Então irrompeu de toda aquela hóstia angélica. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graça. Bom, apropriada a Assembleia para semelhante lugar, adequado cântico de adoração para aquele que pelo derramamento do seu sangue se fez resgate de muitos. E como o nosso grande sumo sacerdote de São Paulo ainda apresenta seus méritos no santuário celeste a nosso favor, e ali perante tão augusta Assembleia, hão de em breve os nossos espíritos comparecer também para a revista final. Quem nos habilitará para o divino exame? Quem nos habilitará para ressuscitarmos em Cristo Jesus, para estarmos com a imaculada multidão celestial? Estamos em tempo ainda de escolher, desde já entre o bem e o mal, entre o Cristo e o anticristo. Esta é a nossa escolha, tudo depende de nosso livre-arbítrio. Vamos agora ao capítulo 5, versículo 13 e 14, Apocalipse. Ouvi de toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, e os que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro de Deus seja dada ação de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 seres vivos diziam: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para todos sempre. Eis aqui o universo, compreendendo o planeta Terra, neste versículo 13. E temos de um caso muito frequente na Bíblia Sagrada, uma declaração colocada fora de sua ordem cronológica para seguir até o fim, alguma prévia afirmação ou alusão. Neste caso, se antecipam o tempo desde que terminada a redenção. No versículo 10, se diz acerca das 4 criaturas vivas, como também dos 24 anciãos que reinarão sobre a terra. Agora a mente do profeta é levada para esse tempo apresentado. O maior ato de intervenção do Cristo em favor do homem, o derramamento do seu sangue. Nada mais natural do que se estender a visão por um momento até o tempo em que se consumará a grande obra então inaugurada. Completado o número dos remidos, liberta o mundo do pecado e dos pecadores, elevando-se então um universal cântico de adoração a Deus e ao seu Cordeiro. É inútil tentar aplicar tudo isso à Igreja, no seu estado presente, como diz a maioria dos comentadores do Apocalipse, como também há algum tempo no passado, desde que o pecado entrou no mundo, ou mesmo desde que Satanás saiu de sua alta posição como um anjo de luz no céu, segundo a alegoria do livro sagrado, com efeito no tempo, de que São João fala: toda criatura na terra e no céu, sem exceção, eleva sua antífona de louvor a Deus, mas apenas para falar deste mundo, desde a queda, Desde a queda. Antífona
um versículo da Bíblia que é cantado com louvor. Maldições, em vez de bênçãos, se têm erguido da grande maioria da nossa raça apóstata, contra Deus e contra o seu trono. E assim será enquanto o pecado reinar, como agora. É o que diz a Bíblia Sagrada. Não encontramos, portanto, lugar para esta cena que São João descreve, a não ser que avancemos segundo a posição tomada até o tempo em que esteja completado todo o plano de redenção, até que os santos tenham tomado posse no seu reino prometido sobre a terra, o qual é antevisto pelas criaturas vivas e pelos anciãos, no seu cântico. Já vimos este cântico no versículo 10, deste capítulo 5 do Apocalipse. Nesta luz, tudo é harmônico e muito claro. Aquele reinado na terra começa depois da segunda ressurreição. Então temos de comparar o livro de Daniel, no Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, claro, capítulo 7, versículo 27. Segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. E nesse próprio Apocalipse que nós estamos estudando, quase no fim, capítulo 21, versículo 1. Bom, então, por altura dessa ressurreição, que decorre 1000 anos depois da primeira ressurreição, como está no Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 e 5, dá-se a perdição dos ímpios, predita por São Pedro na segunda epístola, capítulo 3, versículo 7. Então desce fogo do céu, fogo enviado por Deus para os devorar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. Este fogo que causa a perdição dos homens ímpios é o fogo que funde e purifica a terra, como vemos na segunda epístola de São Pedro, capítulo 3, versículo 7 a 13. Então, são destruídos pecados e pecadores. Então a terra é purificada. A maldição, com todos os seus males, é para sempre removida. Os justos já resplandecem com o sol no reino de seu Pai. E do mundo purificado sobe para Deus uma antífona de louvor e ação de graça. Em todo o belo domínio do Criador, não há espaço para nenhum vasto receptáculo de fogo e enxofre nele que iria desconservados pelo poder direto de um Deus de misericórdia, havendo de arder e se contorcer em indizível e eterno tormento. Não, nessa jubilosa antífona não há notas com os discordantes e desesperados ais dos condenados, com as maldições e blasfêmias de seres que estejam pecando e sofrendo sem um vislumbre de esperança. Toda voz rebelde foi para sempre abafada na morte. Não ficou raiz nem ramo de Satanás e de todos os seus seguidores, do enganador e dos enganados, como está no profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1, como está em São Paulo, aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E se consumiram em fogo. Salmo, capítulo 37, versículo 20. E se desvenceram em chamas, como a palha inflamável, foram aniquilados, não como matéria, mas como seres conscientes e inteligentes, usando o livre-arbítrio. Seguimos na próxima.